Bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso de hoje, atendendo a pedidos, um caso bem simples. Paciente classe 1 dentoalveolar e classe 1 esquelética. Sabe qual é o pior problema desse caso? E tem um problema relativamente grave. Em 6 meses você vai resolver esse caso, tá? É aquele caso que a gente passou os fios, acabou. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente vai cobrar esse caso? Agregue valor, invente, aprenda, certo? Pô, quero aprender lingual. Tenho uma vontade de aprender lingual. Pô, é o caso perfeito. Ah, não, eu quero fazer um alinhador em Office. Pô, eu vou baixar lá o Blue Sky Plan, vou aprender, vou tratar esse caso com o Blue Sky Plan e vou fazer os meus próprios alinhadores em Office. Dá para fazer? Caso perfeito para isso. Pô, eu quero usar 3D Bot, uma técnica onde o fio é colado ou se usa os stops, né, de ortodontia autoligada para fazer movimentação. Posso fazer? Pode, caso perfeito para isso. Tá bom? Então, caso classe 1 esquelética e classe 1 dentoalveolar. Eu garanto para você, aprenda, agregue valor, porque senão em 6 meses você acabou esse caso e ganhou quanto para resolver isso? 500, 600 reais numa ortodontia? Não pode, né? Vamos agregar valor aí, tá bom? Qualquer dúvida, pode pedir ajuda, que a gente vai gostar muito de ajudar vocês. Legal? Um abraço e vamos lá assistir esse caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do Diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Então vamos lá, vamos analisar esse caso. Bom, paciente jovem, sem grandes queixas, né? Aquela história de, eu tô com o dente torto, meus dentes não estão bonitos, nada muito, nenhuma queixa muito específica, tá? O que a gente consegue perceber ali na foto é um pouquinho de assimetria, então, lembrando, eu gosto bastante de bater nessa tecla da assimetria. Assimetria facial, talvez a gente até consiga resolver com a ROF, né, fazendo um pouquinho de harmonização, um pouquinho de preenchimento de um lado, um pouquinho mais de botox do outro, né, acertar a musculatura da paciente, talvez muito mais na ROF. Na orto, praticamente nada, tá bom? Se a minha paciente chegar para mim falando, a minha queixa é mento, opa, então se é mento, né, eu tô com o queixo torto, aí é ortognática, é a boca que vai mexer. Tá? Se ela chega para mim, eu olho e vejo uma assimetria, o que eu vou procurar? Se essa assimetria está refletindo na oclusão, se ela é mandibular, né? Se ela está refletindo na oclusão dessa paciente, o mesmo maxilar está com apinhamento um pouquinho maior, está desviando a oclusão, aí a gente vai interferir. Se não, é uma assimetria que não cabe à ortodontia, tá bom? Assimetria facial não é da ortodontia. A gente vai mexer caso seja oclusal, tá bom? Na oclusão a gente tem que mexer. Bom, aqui ó, também tô achando que a cabeça dela tá bem inclinada para frente e na foto sorrindo também a cabeça dela tá inclinada para frente. Tá bom? Um pouquinho ali do corredor bucal um pouquinho mais amplo do que eu gosto. Eu gosto, acho que os dentes aparecerem mais, dá uma jovialidade no sorriso, né? E a maioria dos pacientes vão gostar muito mais. Olha só, na análise de frontal dela, tá? Na análise frontal aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho, a cabeça um pouquinho girada, um pouquinho de assimetria, nada muito relevante.
Na análise de perfil, ó, eu dei uma alterada na posição da foto. Dá uma olhadinha aqui na vertical verdadeira. Essa aqui é a vertical verdadeira, né, que a gente utiliza para orientação da foto, da posição da cabeça do paciente. Olha que legal, a hora que eu acerto a cabeça dessa paciente, olha como eu tenho uma vertical verdadeira que se inclinou demais. Tem que tomar cuidado, porque se eu faço a análise de perfil com a foto daquela maneira, ela ia virar padrão 2. E a hora que eu faço uma análise de perfil com a foto bem posicionada, né, que seria com a cabeça bem posicionada, ela está um padrãozinho 1, ó. Tá? Então o mento está entre as duas linhas, tá certinho. Então, cuidado com isso, tá? Para a gente não fazer análise em cima de uma posição irreal da cabeça da paciente, tá? Olha lá, agora análise frontal aqui na nossa esquerda, terço superior parece que está um pouquinho menor do que o terço médio, mas parece estar um pouquinho mais equivalente ao terço inferior. Parece que é o terço médio, né, que está um pouquinho maior. Nada também que seja relevante para a gente. Vamos continuar analisando aí a documentação da paciente. Relação molar, classe 1 bonitinha. Relação pré-molar, importante, gosto mais da relação de pré-molar do que a relação de molar, principalmente porque o pré-molar não tem erro. Ou ele está dente tocando em 2 dentes, ou ele está em classe 2, ou ele está em classe 3. Tá? Se ele não tem uma relação dente 2 dentes, ou ele está em classe 2 ou ele está em classe 3. Para ele estar em classe 1, ele tem que estar tocando o superior em 2 dentes inferiores, tá bom? Então, o molar a gente às vezes interpreta, né? Fala, puxa, tá quase, não tá quase, tá, nossa, ele é menor, mas não. O premolar não tem muito erro, por isso que a gente prefere, tá? Olha lá, ó, canino muito bem encaixado. Linha média, ó, a simetria não é relevante pra gente, então desencana. Molar bem encaixado, pré-molar bem encaixado. Canino, apesar desse canino aqui do nosso lado esquerdo tá bem em cima do apinhamento ali, eu vou considerar ele bem encaixado, tá bom? Como a gente sempre fala, eu não olho o dente, né? A gente vai olhar na cefalometria, eu vou ver se esse paciente é classe 1 esquelética também. Dental, para mim, parece que está tudo legal, tá? Parece que não vai ter grande problema. Vamos ver na parte esquelética da coisa. Na panorâmica, a gente viu que não tinha nada muito significativo. Olha lá a parte nasal dela, abertura periforme. Ela tem ali, né, passagem de ar, a gente consegue ver ali os cornetos, né? Não tão 100%, mas parece estar bom, tá? Quer indicar a paciente para um otorrino, para o otorrino dar uma avaliada, mostra para ela que ela tem um corneto diferente do outro. Sei se até que ponto isso é relevante, tá bom? Os terceiros molares, ó, uma certa comunicação, né? Tá bem perto do canal, tomar um cuidado. De repente, remover os terceiros molares nessa fase aonde a raiz não está completamente formada é mais fácil, né? Ele já está ali com pelo menos metade da formação da raiz, ele está muito baixo. Eu acho muito difícil esses terceiros molares subirem, tá? Então, converso com a paciente e resolvam juntos o que é melhor para ela, tá bom? Teleradiografia. Opa! 2 imagens de mandíbula. A órbita também parece que não está 100%. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha na oliva. Ó. Parece que a oliva não está legal, ó, não está bem alinhada. Tá bom? Então, ó, aqui ó, a órbita, o zigomático e a mandíbula
estão me mostrando que a cabeça dela parece que está inclinada, ó. Né? A simetria não tem grande problema dental, tá? Então, vou me despreocupar com isso. Bem protusa, né? Dá uma aparência aí que esse incisivo superior e o inferior estão bem vestibularizados. Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu. Vamos olhar na cefalometria. Sagital, lembrando, sagital, crescimento anteroposterior. Vamos dar uma olhada no anteroposterior dela para ver se ela é biprotusa, ou classe 2, ou classe 3. Vamos ver o que está acontecendo? FNP, Frankfurt, com linha NP. Ó, 92. Está alterado, está para frente. NAP dessa paciente, 7 graus. Então, ó, paciente convexa, né? O índice de convexidade da face, paciente convexa. SNA, 8,3. SNB, 7,9. Puxa, 1 grau acima, 1 grau abaixo. Parece estar equilibrado, né? Um ANB de 3, na verdade de 4, né? De 4. SND, posicionamento da mandíbula também, do ponto D, em relação à base do crânio, 7,5. Então, ó, eu acho que eu vou considerar o crescimento dela normal. O que deu alteração aqui, ó, é que ela é convexa, né? Deu 7 graus, deu uma certa convexidade na face dela. Mas a relação de maxila e mandíbula tá boa. Quem sabe ali, né? Eu tô com protusão dos incisivos, talvez. O A e o B, eles são bem influenciados pela característica dos incisivos, né? Se os incisivos estão um pouco mais vestibularizados, eles jogam o ponto A e o ponto B para frente. Quem sabe? Pode ser isso. Crescimento vertical dela. Olha lá, ó. NSGN, 69, tá padrão. PLO, 14,15. Olha lá, ó. Base do crânio com plano mandibular. Tem uma certa alteração, ó, 4 graus. Né? Eles estão divergentes, ó. Uma tendência do paciente ser um pouquinho mais dólico. Aqui, plano oclusal com plano mandibular, basicamente a mesma coisa. Incisivos, olha o ângulo fechado. Então, a gente tem, né, os incisivos, eles estão mais bicudos, vamos dizer assim. Eles estão vestibularizados. A relação deles é que o ângulo está fechado. Se o ângulo está fechado, eles estão para frente. Tá bom? Um ponto NS, ó, que eu gosto de usar, 105. Não, tá bom, né? Olha lá. 2 graus de diferença. Um ponto NA bom. Um traço NA um pouquinho protuído. Então a gente vai ter um incisivo um pouquinho vestibularizado e um pouquinho protuído. Incisivo superior. Tá bom? Um NB 25-30, ó, o incisivo inferior já está um pouquinho mais vestibularizado. Um traço NB um pouquinho protuído. Superior com NP, inferior com NP, né? 67, 0, ó, que alteração. 67 milímetros, tem coisa errada aqui, hein? Um traço órbita, tá bom, e um traço linha diminuído. Alterações significativas aqui. Vamos dar uma olhada mais para frente se a gente acha que pode ter acontecido. Bom, HNB 15, ela tem o perfil um pouquinho mais convexo, então é normal ter dado alteração. HNARI 5 também, ó, a mandíbula está um pouquinho mais para trás. PNB, mento ósseo bom, e eminência também boa. Vamos dar uma olhadinha em TWID, que eu gosto. Olha só, 25 e 22. Então, tu lembra? O NSGN deu a paciente dólico. O TWID está falando que a paciente é mais bráquio, ó, diminuído. FMA 62, tá bom. E ó,
ímpar 9,5. Está vestibularizado, está dentro do padrão, né? Está dentro do que a gente usa. Então, hoje a gente usa até 97, então ele está dentro do nosso padrão, mas não deixa de estar vestibularizado. A gente viu pela inclinação dos incisivos, né? Os dois estavam demonstrando que tinha alguma coisa diferente. Vamos ver a nossa cefalometria. Então, a cefalometria simplificada, onde a gente vai usar ângulo goníaco inferior para ver a direção de crescimento. Se a minha paciente é mordida aberta esquelética, se ela é meso, né? Se ela está ali na média, ou se ela é mordida profunda esquelética. O ímpar para relacionar o crescimento da mandíbula, se a mandíbula cresce menos ou se o paciente é biprotuso, o ímpar está aumentado. Se o ímpar está bom e o paciente tem uma maloclusão, o problema é na maxila, ou ele não tem uma maloclusão esquelética. E se o ímpar está diminuído, paciente classe 3 por mandíbula. Ó, facinho. E o 1.ns vai me localizar a maxila, tá bom? Como é que essa maxila está crescendo? Vamos lá. Olha só. Eu tenho 1.ns 104. Tá bem, né? O padrão é 103. Ele está 104. Um ângulo goníaco inferior de 72, então paciente com crescimento equilibrado, e o ímpar 92. Ó. Vamos lá, então vamos juntar algumas peças, ó. Eu falei que a paciente era classe 1, principalmente de pré-molar, né? A referência que a gente mais gosta. Então, maravilha. Classe 1 de pré-molar. Ela tem um crescimento vertical equilibrado, né? Então ela não é nem mordida aberta esquelética, nem mordida profunda esquelética. E o incisivo superior tá bom. Ó, uma paciente classe 1, primeiro caso no canal de paciente classe 1 esquelética e classe 1 molar. Tranquilinha de trabalhar. Aqui é o caso que a gente precisa ganhar dinheiro. Aqui é o caso que a gente vai aprender técnicas novas. Pô, eu quero usar um aparelho lingual. Essa paciente comporta um aparelho lingual? Claro. Quero aprender a fazer um alinhador. Dá para fazer? Dá. Eu quero fazer um aparelho alinhador em Office, né? A gente usa o Blue Sky Plan para fazer alinhadores em Office. Dá para fazer? Dá para fazer. Pô, eu quero usar aquela técnica, a 3D Bot. A 3D Bot é um fio colado no dente, né? E aí ele faz o alinhamento. É uma técnica bem simples. Basicamente não vai aparelho nenhum, tá? Vai um fio de lingual ali que a gente mesmo molda, fácil de fazer. Quero usar essa técnica para aprender? Posso? Pode. Então, essa é a técnica que a gente vai aprender e é onde a gente tem que ganhar dinheiro também. Então, pô, eu vou usar bracket convencional ou bracket lingual? Pô, ó, eu vou te usar uma técnica lingual e cobra do paciente, né? Pô, seu casinho é simples, você não quer usar uma técnica especial, um bracket especial, muito mais rápido, muito mais fácil e agregar valor, né? A gente não pode querer inventar um tratamento num paciente cirúrgico, né, de preparo cirúrgico. Aí vai complicar muito a nossa vida. Agora, inventar um tratamento num paciente que é simples, poxa, é onde eu tenho que inventar, né? É onde eu tenho que fazer o meu nome, né? Vamos dizer assim. Então, ó, o tratamento da paciente, olha só, classe 1 bonitinha, classe 1 bonitinha. Pô, professor, tem um pouquinho de apinhamento aqui. A gente tem 92 de ímpar. Ele ainda pode ir para frente, basicamente, 5 graus, né? 5 graus eu consigo dissolver aí em torno de 8 milímetros de apinhamento para vestibular. Tá? Então dá para jogar para vestibular. Pô, quer passar uma lixinha no dente ali, né? Fazer um IPR? Posso fazer? Pode.
tá? Então, a gente consegue dissolver esse caso para frente, com um pouquinho de PR se achar necessário. Tem muita coisa para fazer aí, muito tranquilo, tá bom? Vou indicar de novo o Bract MBT. Eu acho que a finalização dele é mais bonita, vai dar um pouquinho mais de volume para o lábio superior dessa paciente, e isso é uma coisa que os pacientes gostam, né? Então também é um plus para o meu tratamento. Ó, vou usar um Bract especial, que eu vou dar um pouquinho mais de suporte para o seu lábio superior, tá? Então dá para fazer isso. No inferior, a gente evita muita vestibularização, porque o MBT, o ROT é 0 de inclinação, né, de torque nos incisivos inferiores, o MBT é -6, né? Então ajuda a evitar um pouquinho que esses dentes se vestibularizem. Montei o aparelho, alinhamento, nivelamento, sequência de fios 0,14, 16 mais 14, 17 por 25 e o 19 por 25. Uma coisa que todo mundo me pergunta, eu preciso ir, né, seguir a sequência completa? Não, tá bom? Quer usar o 14 e o 16 mais o 14? Lembra, se você olhar, vamos voltar. Olha só, eu tenho um incisivo aqui, ó, o 42, ele está um pouquinho para lingual. Ele vai ser o nosso termômetro. Se você alinhar e nivelar o 42 e ele tiver numa posição legal, bem alinhadinho com o 41, maravilha. Se ele tiver com uma inclinação muito para vestibular, então a hora que eu olho, né, eu tenho aqui, ó, o 42 muito vestibularizado e o 41 não tão bonitinhos, eles não tão certinhos, eu vou ter que dar torque, tá? Então, ó, esse é o nosso termômetro. Se eu conseguir um alinhamento legal, a parte do zênite, né? O zênite tá alinhadinho, tá bonitinho, maravilha, termina no 14 mais o 16. Alinhei, maravilha, acabei. Não consegui, o zênite não tá legal. Só no inferior eu vou para o 17 por 25, 19 por 25. E se você vê que não está totalmente, não deu torque totalmente, não está totalmente alinhado, pode ir para o 21 por 25, só que tem que ser um fio com cobre, tá? Um Cooper Night Eye. Então, analisa isso. E no superior, tá alinhadinho, não preciso me complicar, tá? Então eu vou ali no 14 e no 16. Ah, professor, essa paciente está querendo usar uma Social Six, né, um Bract lingual, que a gente cola só de canino a canino, tá? E a gente faz o alinhamento e nivelamento. Posso fazer um Social Six nessa paciente? Claro, claro. Pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Ela está bem engrenadinha, só cuidado para não complicar a técnica, certo? Então, dá para fazer um tratamento simples? Dá. Ah, vou fazer o alinhador só no inferior, posso? Cuidado só para não instruir dente posterior, hein? Se a paciente está mordendo na frente, vê se ela está em oclusão nos dentes posteriores, porque senão pode destruir. Ela vai passar o dia inteiro com o alinhador na boca. Então, se de repente, se ela está usando e está desocluindo os posteriores, esses dentes vão extruir. Se extruir, pode alterar a oclusão dela, tá bom? Se estiver tocando todo mundo, maravilha, pode usar só inferior sim. Certo? Caso simples, caso classe 1, esquelética e dentoalveolar. Fácil de trabalhar. Esse é o caso que você tem que cobrar um pouquinho mais caro, porque é um caso de 6 meses no máximo. Tá? Agregue valor. Fala para o paciente, ó, vamos usar um autoligado aqui, o caso vai ser super rápido. Não tem problema, esse caso não vai desandar. Se você seguir os parâmetros que eu estou te falando, esse caso não tem como desandar. Tem várias vezes, né, que a gente olha a relação molar, olha a relação canina, olha a relação de pré, parece que o caso é classe 1 bonitinho, a gente coloca a Bract e o caso desanda.
Isso aconteceu comigo várias vezes, por isso que a gente ficou inquieto e foi buscar um diagnóstico novo, né? Eu tinha muito caso que desandava na minha mão. Esse caso, ele é classe 1 esquelética e classe 1 dentoalveolar. Esse caso, confia em mim, não vai desandar de jeito nenhum, certo? Se desandar, prometo. Pode mandar para a gente via e-mail que eu ajudo a resolver isso, tá bom? Por enquanto, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo e até o próximo caso.